Mais uma vez, que bom participar da Santa Ceia. É uma prova de fé passar por lava-pés no fio desse aqui que nós estamos. E o bom é que depois a gente se abraça e a gente se une, e a gente sabe que na casa de Deus todo mundo é bem-vindo. Santa Ceia, nós acabamos de participar, ela tem dois tipos de ligação. Ela te liga a Deus, mas antes de te ligar a Deus, ela te liga ao próximo, ao ser humano. A Bíblia, obrigado. Antes de a pessoa se achegar a Deus, se há um princípio que é bem claro na Bíblia, é que antes de você se acertar com Deus, você tem que se acertar com outra pessoa. Isso está bem claro na Bíblia, em diversos aspectos. Nós temos duas tábuas, a própria Santa Ceia segue essa ordem. Cristo uma vez disse: nem o seu dízimo você traz aqui. Primeiro vai se acertar lá, depois você se acerta aqui. Se há uma coisa pelo qual Cristo lutou e pelo qual Deus trabalhou, foi a unidade. Ontem nós falamos um pouquinho sobre estar juntos, mas não estar unidos. Hoje eu queria aplicar um pouco mais esse princípio aqui para a igreja. O tema de hoje é plugados uns nos outros. É isso daí. Que nós temos que estar ligados em Deus, todo mundo sabe. Que nós temos que a nossa busca para andar com Deus é importante. Isso daí nós entendemos, acho que é bem claro. Agora, uma vez que Deus salva você, e a gente costuma, às vezes gosta daquela frase de que a salvação é individual, porque ela é mesmo, mas a missão não é individual. A caminhada até a salvação se dá no coletivo. E você encontra histórias e mais histórias na Bíblia. Por isso que Deus enviou os discípulos em grupo, falou assim: vai 70 para cá, vocês vão em duplas para a rua, aguardem juntos em Jerusalém, antes de o Espírito Santo descer. E quando chegou no Getsemane, na noite da morte de Jesus, a noite que antecedia, então Jesus faz a oração mais famosa da Bíblia. A gente tem muita oração na Bíblia que ela é bonita, ela é importante. A gente lembra de algumas, a gente lembra do Pai Nosso, a gente lembra de alguns cânticos, cântico de Ana está na Bíblia, oração de Maria. Nós, gigantes que venciam, Moisés escreveu cânticos. Davi, então, ele é o que mais oração escreve na Bíblia. Davi, Salomão. Mas quando chega no Getsemane, Cristo faz talvez a oração mais importante da sua vida. Ele está para morrer, e toda a história bíblica, toda a narrativa do Evangelho se resumia naquele um ato que ia acontecer no dia seguinte. Quer dizer que todas as hostes diabólicas estavam em cima de Jesus. Também as de Deus estavam ali batalhando. E se houve um momento assim histórico e fundamental na história da salvação, foi o momento um pouco antes de Jesus morrer. Porque ali estava em jogo tudo. Se Jesus falhasse, não ia ter mais salvação para o ser humano. Se Jesus titubeasse em algum momento, se ele entrasse um pensamento impuro, se ele voltasse atrás, se acontecesse qualquer coisa, então aquele ali é um momento que ele agora começa a se apegar a Deus. E na sua oração a gente percebe a luta dele com Deus. A Bíblia diz que ele soa gotas de sangue. A Bíblia diz que ele faz alguns pedidos para Deus, e a única coisa que ele tem como resposta é o silêncio. Então a gente chega naquela oração sacerdotal de Jesus. Ele está entregando a sua vida, ele está entregando a humanidade. Em outras palavras, ele está falando assim: Senhor, até aqui eu fui fiel a Ti, que me ajude a ser fiel até o fim, que o Senhor abençoe os resultados dessa minha fidelidade aqui. Depois, comentando sobre os resultados da fidelidade, ele começa a orar pelos discípulos. Ele fala assim: Senhor, depois que eu morrer, eu me preocupo com os discípulos, o que vai dar deles? Daí ele pede bênção sobre os discípulos. Então abençoa os discípulos, dá força para eles, dá união, dá poder. Depois ele fala assim: mas não só eles, mas todos aqueles que vierem acreditar nessa história aqui. Daí a Bíblia diz assim, que Jesus usou a frase: que eles sejam unidos
assim como eu e tu somos unidos. Quer dizer, ele ora pela igreja, para todos os séculos que viriam depois de Cristo. Ele ora pela igreja primitiva, ele ora pela igreja perseguida, ele ora pela igreja na época protestante, na época de hoje, e Cristo ora pela sua igreja. Agora, quando ele ora pela igreja, ele podia pedir qualquer coisa para Deus. Você pode ter certeza que o que Jesus pedisse para Deus, Deus iria dar. Ele podia falar assim: Senhor, que a igreja ela seja muito rica. Aí você imagina se Cristo pedisse isso, ia ter dinheiro para todos os projetos da igreja. Cristo podia ter falado: Senhor, que não falte dinheiro, e a gente ia ter dinheiro sobrando para a Adra, a gente ia ter dinheiro sobrando para os desbravadores, ninguém ia precisar recortar, ninguém ia precisar criar dinheiro, fazer sair do nada, nunca ia faltar cesta básica, não ia faltar material infantil, não ia faltar material para os jovens, todos os acampamentos de carnaval iam ser gratuitos, tudo no esquema do 0800, ninguém ia ter que pagar nada. Se Cristo tivesse pedido dinheiro para a igreja, Deus daria dinheiro para a igreja. Cristo poderia ter pedido poder: Senhor, dá poder para a igreja, que seja uma igreja poderosa sobre a terra, que ela seja grandiosa, seja respeitada, que onde os seus líderes forem, eles sejam reconhecidos, que tenham prestígio, que tenham isso. Mas ele não pediu isso. Ele poderia ter pedido influência, ele poderia ter pedido talento. Senhor, que hajam todos os talentos, e daí no final do ano, quando a comissão se reúne para escolher a liderança do ano seguinte, ia ter tanta gente para trabalhar, que ia ter tantos ministérios, que ia ser uma beleza para a igreja. Mas Cristo não pediu isso. Cristo poderia ter pedido paz para a igreja, poderia ter pedido prosperidade. O que você imagina que Cristo poderia ter pedido? Só que a Bíblia diz que ele pede uma coisa só: unidade. Ele fala assim: Senhor, que sejam unidos, assim como eu e tu somos um. Somos um. E Cristo entendeu, a missão acontece no coletivo. Em dois textos que eu quero ler com você, eu estou com a Bíblia do Garoto Radical hoje aqui. Eu não sou nem garoto e nem radical, mas eu gostei dessa Bíblia aqui, que é do meu amigo Israel. Ele sim não é garoto, mas é radical, mais radical do que eu. É um jovem maduro, e ele tem aí a sua experiência hoje como radical e oportuno. 1 Pedro, capítulo 5, diz assim, nós vamos ler do verso, eu vou ler do verso 1 em diante aqui. Vale a pena ler uma boa parte desse capítulo. 1 Pedro capítulo 5, nas últimas frases, Pedro está dando os seus melhores conselhos para a igreja. Ele começa a falar sobre relacionamento, gerações, ele começa a falar sobre ideias diferentes que vão surgir na igreja. Ele começa a falar sobre caminhar para o mesmo rumo, sobre se perdoar, sobre se tolerar. 1 Pedro capítulo 5, a Bíblia diz assim: portanto, e agora ele começa a falar para grupos específicos. Ele fala primeiro os líderes. Portanto, apelo para os presbíteros, pastores, os líderes que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero também, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Orem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a impecável coroa da glória. Agora o verso 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre eles a sua ansiedade. Então, na época de Pedro, o jovem já era ansioso, queria mudar muita coisa. Falou: lancem sobre ele a sua ansiedade, Ele vai cuidar de vocês. Estejam alertas e vigiem, verso 8. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Existam e permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Depois ele encerra aqui as palavras. Ele fala para dois grupos, primeiro os mais velhos, depois os mais jovens. Os mais velhos ele fala: cuidem da igreja, cuidem do rebanho de Deus, ele não é de vocês, não é do seu jeito, você não domina, não é seu. Você vai cuidar para Deus, você vai seguir as regras de Deus e você vai amar esse rebanho. Depois ele fala para o rebanho, os mais novos, ele fala assim: vocês vão se submeter a ele, só que eu vou me submeter a alguém que me ama e que não é dominador. E essa via é de duas estradas. E no centro dessa mensagem está uma colocação, aquilo que ele falou assim: o diabo anda por aí rugindo como alguém que busca a quem devorar, como um leão que ruge. O rugido do leão, ele por si só não mata ninguém, é aquele barulho que o leão faz, ele dá medo, ele espanta. Então, quando você vê os documentários por aí, você vê às vezes assim um grupo de zebras ali na África. E nesses documentários, geralmente as zebras elas andam em bando, ou algum outro animal, algum impala, as ovelhas, que lá não tem, mas enfim, se fosse assim seria dessa forma aqui. E os leões eles chegam, 2 ou 3, e a estratégia deles é o seguinte, é de separar o grupo. O leão sabe que se ele entrar sozinho no meio das zebras, ele vai apanhar. Então o que ele faz? Ele se espalha, um para cada lado, talvez 3 ou no máximo 4 leões, em um grupo às vezes de dezenas de zebras, e eles começam a rugir. E ao rugir, eles batem a pata no chão, e o chão ele dá uma tremida, sobe aquela poeira, e o rugido do leão tira o foco de unidade da zebra. E as zebras assustadas se esquecem que juntas são mais fortes do que o leão, começam a olhar para um lado e ficam desesperadas. E uma começa a correr para cada lado. E nesses documentários é bem claro, corre uma para lá e outra para cá, e a verdade é que o bando se divide, se ficasse junto não morria ninguém. E nessa divisão, os leões muito espertos, eles procuram aquela zebra que corre menos, a mais fraquinha, ou mais novinha, ou mais velhinha, ou mais doentinha, e eles vão sem pressa nenhuma até ela, vão correndo, vão os 3 em cima de uma, e eles pegam e eles devoram aquela zebra, eles matam ela e eles consomem aquela zebra. A estratégia do leão nem sempre é de brutalidade, mas é principalmente e essencialmente uma estratégia de separação. Esses dias alguém mandou para mim um vídeo do YouTube que eu gostei muito. Eu sempre tive dó das zebras. Daí, eu não tenho tempo às vezes de ler esses e-mails que chegam, mas o título me chamou a atenção na hora, que era assim: a vingança da zebra. Eu falei, isso aqui eu tenho que ler. Ou zebra dá um pau no leão, não sei. Alguma coisa assim. Eu falei, agora sim, está aqui a vingança da zebra. E eu fui ali e abri o vídeo. E era o mesmo esquema, um documentário, 2 leões para cada lado, batendo a pata no chão, rugindo, o grupo se dissemina, sai correndo, e dessa vez os leões foram atrás de uma zebra pequenininha, filhote. Ela era rápida, mas era bobinha. Ela corria bem mais do que o leão, ela parava para olhar para trás, para ver se ele ainda estava lá. Nessa parada ele alcançava, você ia correndo de novo, ganhava distância, ela parava, o leão chegava mais perto. E numa dessas aí o leão abocanhou ela. A mãe da zebra, o instinto materno, ela volta e ela vai correndo em cima do leão, que está para matar o bebê dela. E a gente vê assim uma sequência de fotos, né? Assim, passa o vídeo e depois as fotos. Me chamou mais a atenção as fotos. Ela vem correndo que nem um búfalo, e ela dá uma cabeçada no leão. E o leão, ele roda umas 4 ou 5 vezes para lá. O filhote corre para lá, e a mãe vai correndo atrás do filhote, que continua parando e olhando para trás. Aí ela empurra o bicho e fala assim: filho, vamos embora, como quem diz assim. E o filho vai embora. Mas lá na lerdeza do filho, o leão alcança a mãe. Aí ele pula em cima da mãe, agarra a mãe, os dois trombam. E nessa trombada, a zebra ela consegue acertar um coice no olho do leão. E aí é a parte que eu mais me gabei do vídeo ali. Feliz da vida. A sequência de fotos era assim: leão voando em cima da zebra, leão aterrissando na zebra,
os dois no chão, e a última foto, pata direita traseira da zebra no olho esquerdo do leão. Era assim. E daí o vídeo ele segue ali, as duas correm, daí aquelas frases ali, uma música da São Silvestre tocando, achei o máximo esse vídeo. Achei o máximo. Isso daí me fez procurar outros vídeos de escapadas. Quer dizer, a maioria elas não escapam, porque elas estão sozinhas. Sozinhas elas não podem comer. Mas eu fiquei imaginando, gente, se uma zebra consegue enfrentar o leão para salvar o filhinho dela, imagina que 2 zebras adultas não fazem com ele. Eu acho que o leão ainda ganha de 2 zebras. Talvez 3 zebras. Elas vão pau a pau com o leão. De 3 o leão foge. 2 ou 3, é o que a Bíblia diz, se tiver em 2 ou 3, o Deus vai estar lá. Sempre abençoando a unidade, sempre abençoando a harmonia. 4 zebras são capazes de matar um leão. Capaz de matar um leão. Você imagina um leão que entra em um grupo de zebras, ele não é louco. O instinto dele não permite fazer isso daí, porque ele sabe que acontece. Em um outro vídeo, a mesma coisa, geralmente é a mãe que volta para salvar a zebra filha e acaba apanhando, algumas morrem, mas algumas ganham. E nessa outra, assim, o leão, ele mordia a cara da zebra, eles estavam mais ou menos no pântano, e não tinha mais como soltar, ele encaixou e a estratégia era cansar a zebra e depois matar ela. Mas ela também, esperta, ela percebeu que era um pântano, ela esticou as patas e deitou em cima do leão e foi derrubando ele até chegar na água. Ele começou a se afogar, teve que soltar, ela saiu correndo. Um outro vídeo. Mas quando você está em unidade, você está protegido. Eu sempre aprendi em casa que quanto mais eu partilhasse informações da minha vida com pessoas de confiança, mais eu estaria seguro. Porque é mais gente pensando por mim. Quando eu partilho uma ideia, eu tenho pessoas que começam a olhar essa ideia por outros lados. E se eu forçar e ouvir as pessoas que estão ao meu redor, a chance de eu me dar mal, ela diminui. Ela é muito menor. Quando a gente vive em unidade, quando a gente anda junto, Deus sempre vai abençoar a harmonia. Deus sempre abençoará a harmonia. Esse ano, eu e o pastor Vinícius, para quem conhece, é do Ministério dos Desbravadores, também é um garoto radical, que nem a Bíblia aqui. Nós fomos convidados a fazer uma participação especial no Campuri da Bolívia. Estivemos lá no começo do ano, Missão Oriental da Bolívia. Era um campuri de umas 4 a 5 mil pessoas mais ou menos, e as regras dos desbravadores são a mesma no mundo todo. Me admira muito nos desbravadores e nos aventureiros a filosofia das unidades. Quem é desbravador ou já foi, quem é aventureiro ou já foi, sabe o que eu estou falando aqui. Os desbravadores, eles vivem em unidade. A unidade de 5 pessoas até umas 15 mais ou menos, que eles têm que fazer tudo junto. Então o clube é dividido. Se o clube tiver 20 pessoas, vai ter umas 3 unidades. Se tiver 50, vai ter 5, 6 ou 7 unidades aproximadamente. E a função da unidade é andar junto. A coisa mais bonita em um campuri é você ver a unidade toda andando junto, sempre no coletivo. Se vai comer, todos vão comer. Se um vai no banheiro, todos têm que ir no banheiro. Aí ele fala assim, mas eu não quero ir no banheiro. Fala, a gente vai lá, a gente fica papiando, porque alguém tem que ir no banheiro, vai todo mundo no banheiro. Todos vão para o culto junto. Quando um vai dormir, todos têm que dormir. E um fica de olho no outro, um cuida do outro. Porque eles estão sempre juntos, ou seja, tem que ter harmonia. E essa filosofia é justamente o que garante a sobrevivência na selva, quando é necessário. Tanto para os aventureiros quanto para os desbravadores. E quando essa unidade é quebrada, coisas ruins sempre acontecem no campo livre. Então nós estávamos aí na Bolívia, e em uma das unidades de um dos grupos havia um rapaz que era um pouco mais velho que os demais, e ele se achava também o bonzão. Ele se achava melhor, superior que os outros. E era aquele camarada que gostava de quebrar todas as regras. Um jovem, muito talentoso, bonito. E ele era aquele camarada que nesse campuri começou a dar perdido. Então às vezes a unidade estava em uma prova, em alguma atividade, de repente quando percebeu, um menino tinha fugido. Então tinha que a unidade toda falar com o líder, daí o líder buscava, a unidade voltava, a unidade perdia a ponta, a unidade perdia a prova, a unidade sempre sofrendo no coletivo por causa de um.
Até que o menino então era achado, era reintegrado. Esse menino, ele deu perdido nas atividades, ele dava perdido nos cultos, ele dava perdido em várias coisas ali. Uma noite, um dos inspetores do clube, passando de barraca em barraca, às 2 da manhã, percebeu que ele não estava lá, no acampamento onde deveria estar. E foram procurar e chamaram os organizadores gerais do evento. Alguém teve a ideia de ir na cidade buscar, procurar, encontrou um menino no bar, bebendo, às 2 horas da manhã. A mãe dele era cozinheira do clube. Eles não tinham recursos para voltar. Foi dito que ele voltaria, mas se ele voltasse, a mãe ia voltar por pedido e promessa da mãe, que estava junto. Foi combinado o seguinte, que ele ficaria ali, mas ele iria ficar estritamente daí com a sua unidade, e a mãe tinha que estar na unidade também agora. Ela ia cozinhar, ia participar das atividades, enfim. Quando o pai está junto e o pai determina e fala, ou voltam os dois, ou se fica ali, você pode conversar. Mais ou menos assim. Entendeu-se que poderiam ficar porque o clube precisava também. Mas se o menino ficasse parado como o dia todo, ia dar mais trabalho. Ou seja, ele foi reintegrado na unidade. Mas fez a promessa de não sair mais da unidade. Havia ali naquele acampamento uma lagoa grande. E essa lagoa tinha piranhas. E ela era toda cercada. Na margem da lagoa, havia uma parte isolada com as redes, onde algumas provas aquáticas eram feitas. Ela estava sempre vigiada, com nadadores profissionais, com bombeiros por perto, etc. E chegou um dia que a unidade ia para outra atividade, mas passou na frente da lagoa. Um menino mais espertão do que todos, ele enganou a sua unidade, que foi para um lado, e ele deu um perdido para nadar na lagoa. Ele pulou na lagoa e descobriu que não sabia nadar. Ele tinha acabado de comer também. A unidade pensou o seguinte: nós já perdemos tanto tempo e tantos pontos, e a mãe do menino está sabendo. Nós só vamos avisá-la e vamos continuar com as atividades aqui. Mas ninguém viu esse menino entrar. Ninguém viu onde que ele estava, o que ele estava fazendo. Eu tinha acabado de pregar naquela manhã. E após a pregação, eu fui tomar café. O pastor Vinícius ficou por ali, agitando o pessoal, e depois que ele fosse comer, daí eu iria para lá para continuar com as brincadeiras com eles também. Enquanto eu comia, alguém veio correndo e me disse: pastor, alguém está se afogando. Eu já imaginei o menino, acho que todo mundo imaginou aquele menino lá, e nós fomos correndo. Eu cheguei ali quando o pastor Vinícius, que é treinado, ele tem cursos de salva-vida, de natação, de resgate, um monte de coisa. Eu cheguei ali quando ele já tinha pulado na... Alguém brincou, depois que ele parecia um golfinho pulando na água. Eu falei: é uma sereia, né? Golfinho aqui não. A gente pega um no pé do outro, a gente tem essa amizade. Eu não sempre querer puxar o outro. E eu sei que ele pulou e ficou uns 2 minutos debaixo. E ninguém via nem o menino nem o pastor Vinícius. Aí nós falamos assim: pronto, vai perder um pastor também. Daí a pouco sobe o pastor Vinícius e ele respira assim, uns 10 segundos, ele dá aquela puxada no ar e mergulha novamente, fica mais 2 minutos. Daí ele volta na terceira respirada, na segunda respirada, terceiro mergulho, e ele fica mais uns 2 minutos embaixo. Na terceira respirada dele, ele já subiu com o menino, desacordado. Chegaram os bombeiros ali, pegaram o menino e foram lá para tentar fazer alguma coisa com o menino. Mas tudo em vão. Aquele menino que desprezou a unidade morreu afogado nesse campo. Só um clube, só uma unidade que vive junto é que entende o tamanho de uma perda como essa daqui. Unidade nesses clubes é família. Eles estão juntos várias vezes na semana. Esses meninos estão juntos domingo das 9 a meio-dia. Eles estão juntos no sábado à tarde. Eles fazem atividade juntos, eles estão juntos na internet. Por isso que desbravadores e aventureiros são alguns dos ministérios que mais atraem pessoas para a igreja. Porque tem amor ali, tem unidade. Ali existe aceitação incondicional. Existe cuidado múltiplo. Existe gente olhando por outra pessoa. Assim como deveria ser toda a igreja, unida, em grupos, em unidades, se preocupando mutuamente, se encontrando não só na igreja, em um encontro social, e passando a semana toda sem se falar, mas sabendo da vida do outro,
Às vezes a gente, mas se souberem da minha vida, eles vão fofocar. Esse é um risco da unidade. Não é isso que acontece na nossa família? Muita intimidade gera muita conversa, gera coisa boa, às vezes gera desgaste, mas é a família, é a unidade que vai proteger você. E Cristo sabia na noite da sua morte que o inimigo faria qualquer coisa para atrapalhar a unidade da igreja. E desde o surgimento da igreja adventista do sétimo dia, o que se vê são brigas, divisões, tentativas do inimigo em segregar. Hoje, quando você analisa a história da nossa igreja, já mais de 100 anos só no Brasil, o que nós vemos são fases de maturidade, de crescimento. Nós temos aqui, logo no começo, era conhecido como Adventismo pioneiro, depois virou Adventismo bíblico, que daí começa para pegar as verdades, depois Adventismo profético, assim, a gente está falando de décadas de diferença entre uma fase e outra, cada geração lançava uma face da igreja. Depois Adventismo fundamentalista, que eles queriam ser bastante fiéis à palavra, mas a próxima geração entendeu que seria um pouco diferente, uma outra ênfase. Adventistas evangelicais, esse é um segmento que surgiu dentro da igreja adventista. Adventistas históricos, eles vieram depois, falaram assim, não, que está muito bagunçado isso daqui, somente quando a igreja voltar a ser o que era, é que Cristo pode fazer alguma coisa. E nós temos assim, na história da igreja, umas 7 ou 8 ênfases de adventismo. Elas não são contraditórias entre si, elas são até que complementares, mas ênfases diferentes. E não há problema nenhum em cada geração ter a sua identidade. A tragédia é quando a gente chega em uma época onde você tem gente de todas essas correntes de pensamento, ao invés de se unir para fazer o trabalho de Deus, brigar para converter o irmão ao seu estilo de adventismo e tentar convencer o outro que o adventismo correto é o seu, e que você sim, e que a sua ideia está correta, e que ela é mais bíblica, ou então ela é mais pioneira, ou então ela é mais expansiva, ou então ela é mais missionária, ou então ela é mais conservadora, ou então ela é mais para fora. E que haja essas diferenças, essas coisas haviam nos discípulos, e havia na igreja também. A igreja que recebeu o Espírito Santo no capítulo 2 de Atos, 2 ou 3 capítulos depois, estava brigando por causa de um cargo. E ela estava se dividindo e se segmentando. E quando começa essa divisão, a igreja que semanas antes batizava 5.000 pessoas em um dia, de repente a gente vê ela parar, porque é quebrada a unidade. Está um tentando convencer o outro do seu cristianismo. Não, o cristianismo estoico é o que era correto. Estoicista. Fala assim, não, o meu é diferente. Mas eu sou grego. Não, mas é o judeu que é o correto. E Paulo gasta páginas e páginas, livros e livros, falando, gente, quando é que a gente vai parar de olhar as diferenças para olhar aquilo que une a gente? Nós sempre vamos pensar diferente. Deus não criou uma igreja que ela é uniformizada, onde todos pensam exatamente na mesma coisa. Ele cria diversidade. Diversidade dos dons, diversidade dos pensamentos, mas um coração. A igreja não vai receber o Espírito Santo quando ela for fiel a todos os mandamentos, porque isso a gente sabe, isso não aconteceu até aqui, desde o Éden, não houve um povo que fez isso. A igreja vai receber o Espírito Santo quando for um coração, quando se amar de fato. A gente vê o Espírito Santo descendo quando eles comiam juntos, quando eles tinham tudo em comum, quando um ajudava o outro que não tinha, ficava sabendo e se importava. Esse é um amor desconhecido para a igreja da nossa geração. É um amor que tinha intimidade, é um amor que não descansava enquanto ele sabia que o irmão dele estava desempregado. Ele não descansava até resolver o problema. Um amor que não se preocupava com isso. Um amor desprendido. Nós temos 2 tábuas dos 10 mandamentos. Eu quero encerrar lendo
Tiago. É Tiago quem fala sobre isso. Capítulo 2 de Tiago, versículo 8 até o 12. Olha o que a Bíblia diz aqui. Tiago 2, verso 8 até o 12. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, notem que ele está falando sobre a segunda tábua da lei, ok? A primeira tábua dos 10 mandamentos tem que ver com amor a Deus. Ele não está falando sobre a primeira tábua aqui. A gente usa esse texto para provar fidelidade à primeira tábua dos 10 mandamentos. O princípio também é válido para a primeira tábua, mas o que ele está falando aqui é na segunda tábua. É tanto que os exemplos que ele usa são todos da segunda tábua. Eu vou ler novamente, verso 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecados, serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. A gente usa esse verso 10 para falar assim: se você não guardar o sábado, não adianta não ter outros deuses diante de você, não adianta não fazer imagem da Escritura, não adianta não tomar o nome de Deus em vão, não adianta não matar. Se você não guarda o sábado, você está quebrando toda a lei. Isso daqui está correto, é um princípio que se aplica a toda a lei, porque ele menciona toda a lei. Mas você note que o foco de Tiago é dizer o seguinte: você pode guardar o sábado, você pode não tomar o nome de Deus em vão, você pode não fazer imagem de escultura, você pode não ter outro Deus diante de você. Mas se você destratou o seu irmão e guardou o sábado, para Deus é a mesma coisa do que o argumento que a gente usa de fazer tudo e não guardar o sábado. O sábado é o sinal distintivo, isso aí nós não temos dúvida. Mas que a igualdade no julgamento dos mandamentos, isso é a coisa mais correta que se pode afirmar da palavra de Deus. Não adianta você tomar a Santa Ceia, se ligar com Deus, depois você virar as costas nessa igreja e não se ligar mais nas pessoas, não se plugar nas pessoas. Cada um precisa do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Esse é o fato mais básico de uma família. Talvez eu esteja falando, e eu fico à vontade de falar isso na igreja onde eu cresci. Eu vi muitas gerações passar por aqui. Eu estou vendo inclusive a evolução da minha geração. Se eu conheço essa igreja, a exemplo das outras igrejas, é normal que as gerações se confrontem, que pensem diferente. O que não é normal é que haja divisão. O que não é normal é que eu queira adestrar o meu irmão no meu estilo de cristianismo e falar assim: só pode ser assim. Essa frase, quando não foi Deus que disse, ela é muito perigosa. Ela divide, ela separa, até nós chegarmos em uma época onde mais pessoas saem da igreja por falta de convívio do que qualquer outra coisa. Você pode imaginar assim: mas quem saiu da igreja saiu porque era fraco. Não, para Deus não é esse o argumento. Para Deus a segunda tábua é tão importante quanto a primeira. Se eu não sei amar, se eu não sei abraçar, se eu não sei receber, se eu não sei perdoar, se eu não sei cuidar do meu irmão, eu sou o filho mais velho, o irmão do filho pródigo. O motivo que fez o filho sair. Nós estamos perdendo muita gente. A missão de Deus, Ellen White diz que se nós tivéssemos entendido isso daqui, Cristo já teria voltado. A gente ia se unir, a mensagem ela seria dada, o Espírito Santo seria derramado. Ela esperava a chuva serôdia para a época dela. Mas havia divisão entre adventistas históricos e adventistas pioneiros. Dois grupos. Nós temos 6 hoje, 7 anos. Por isso a mesma oração
que Cristo fez no Getsemane, é a oração que eu tenho que fazer. Senhor, dá unidade para a minha igreja. Faz a gente olhar para o mesmo lado, mesmo que pense diferente, olhando, mas olhar para o mesmo lado. Mesmo que tenha preferências diferentes, mas temos que remar juntos, respeitando o ritmo do outro e respeitando o caminho que Deus está indicando. Isso é uma coisa que o inimigo tenta fazer desde a época de Pedro, é separar o povo de Deus. Cada vez que os discípulos discutiam, aparecia algum endemoniado que fazia eles passarem vergonha. Cada vez que eles entravam ali no debate, quem é maior, quem é melhor, quem é menor, quem é mais, quem é menos, alguma tragédia acontecia no meio deles. Às vezes a gente fala assim, não, você tem que olhar para Jesus. Esse é um argumento que tenta tirar a minha responsabilidade como crente. Quem olhar para entrar para essa igreja, vai olhar para Jesus e vai olhar para mim. E Paulo disse, amigão, pode olhar para mim, é para olhar para mim mesmo. E pode me seguir, porque eu estou seguindo Jesus. Com toda humildade, eu estou seguindo Jesus. Quando eu digo, se eu brigo com alguém, eu falo assim, mas as pessoas aí, a culpa é dela. Eu estou em impasse com Deus. Tiago diz, você está igualmente perdido com uma pessoa que quebra um mandamento distintivo de Deus. Então hoje à noite, a Santa Ceia, se você já foi ligado a Deus, ótimo, maravilha, fico feliz por você. Ninguém deve ser privado dessa noite. Mas um pai que tem 2 filhos, a coisa que ele mais quer é ver os 2 filhos se darem bem. Talvez você tenha que abraçar mais pessoas nessa noite. Talvez você tenha que fazer algumas ligações hoje à noite, falar assim, meu irmão, você me desculpe, eu preciso de você. Eu fiz isso, falei isso de você, eu penso isso. E a Bíblia tem mostrado que nós temos que nos unir. Nós não temos que lutar pela minha visão de cristianismo. Nós temos que lutar pelo reino. Pelo reino de Deus. O reino de Deus é reino de amigos. O reino de Deus é um reino de gente. O reino de Deus é um reino de famílias. Pessoas que se amam e estão ligados uns dos outros. É isso que nós temos que ser. Nós vamos cantar o hino final, conforme temos feito a cada noite. Eu quero convidar você a cantar esse hino de uma forma diferente. Quero convidá-lo a cantar se abraçando, dando alguns abraços aqui nessa noite. Talvez você tenha que abraçar alguém aí que você está segurando para não abraçar. Talvez você tenha que falar alguma coisa, pedir ou perdoar essa pessoa. Talvez é tanta história entre vocês dois que você nem tenha nada a falar. Só abraça e não fala nada. A pessoa vai saber que você está se ligando e que você entendeu que o reino de Deus é feito de pessoas. Coloque-se em pé. Nós vamos cantar a primeira estrofe junto e depois do coro nós vamos começar o nosso movimento de unidade e de abraços aqui na igreja. Preste atenção, cante conosco a primeira estrofe do coro e depois a gente se abraça. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu, pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei
é por bênção, não é para ganhar, não é para receber. A mesma oração de Cristo, que não pediu dinheiro, não pediu experiências, não pediu nada além de unidade, de harmonia para a sua igreja. Senhor Deus, é isso que nós precisamos, Senhor. O Espírito Santo só será derramado nessa condição. A grande verdade é que enquanto eu estou certo, meu irmão está errado, o Espírito Santo não vem. Não vem. A informação que nós temos é que enquanto as diferenças entre os discípulos não foram resolvidas em Jerusalém naqueles dias que por ordem de Jesus eles ficaram lá, o Espírito Santo não desceu. Senhor Deus, quanto tempo será que o Senhor tem esperado, está anelando a chuva ser hoje, está como que segurando, como que tentando derramá-la sobre a tua igreja, esperançoso, lutando por esse dia? Muita coisa que nós fazemos que atrapalha o seu trabalho. O reino de Deus não é apenas doutrina, o reino de Deus não é apenas ordens, não é apenas leis, mas ele é também, assim como a primeira tábua, a segunda, que é amor ao próximo. Oramos, Senhor, por perdão nessa noite, uns dos outros. Como é difícil perdoar, Senhor. Nós temos alguns mitos relacionados ao perdão. Não queremos esquecer, nós não queremos que Deus esqueça o ponto de sofrer de amnésia, não é isso que a Bíblia quer dizer. Esquecer significa não permitir que o passado tenha poder sobre o presente. Se no julgamento nossos pecados serão levantados, é porque Deus os tem guardado em algum lugar que não interfere mais na vida do ex-pecador. Senhor, nós oramos para esquecermos da mesma forma, não permitir que o passado tenha poder sobre nós. Olharmos para trás e percebemos que Deus agiu, Deus curou e Deus salvou. Como uma cicatriz que fica, nós queremos usá-la para glorificar a Deus. Senhor Deus, que haja tolerância, que haja, Senhor, espírito de aceitação, que haja mais preocupação entre nós, de uns para com os outros, que busquemos, Senhor, o bem-estar do outro, que as gerações consigam dialogar nessa igreja, as pessoas de diferentes partes desse mundo consigam se encontrar aqui e olhar para o mesmo lugar, para que Cristo, Senhor, possa ser soberano nessa igreja, na nossa comunidade, que possamos muito em breve, Senhor, vivemos eternamente na companhia dessas pessoas queridas que aqui estão hoje, e muitas outras que o Senhor nos quer dar. Faz a sua igreja mais receptiva, mais amorosa, que Cristo seja estampado aqui. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Feliz sábado. Aqueles que você não conseguiu abraçar, você pode continuar abraçando.